Devido a diversos acontecimentos recentes, dentre eles a campanha da fraternidade deste ano, começaram a me fazer diversos questionamentos a respeito da palavra e do conceito de ecumenismo, segundo o que ensina a Igreja Católica. É tendo isto em vista que eu resolvi gravar este vídeo para vocês, fazendo um esclarecimento de acordo com o que ensina verdadeiramente a Igreja Católica a respeito do ecumenismo, ou seja, a respeito do diálogo entre a Igreja Católica e as demais denominações cristãs. Se você não me conhece, eu sou o Lucas Magneto, seja bem-vindo ao Catolicismo de A a Z. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, que tem muito conteúdo neste canal que possa interessar você católico. Eu aproveito também a ocasião para fazer um pedido para você que assistiu até aqui. Continue assistindo até o final do vídeo, porque a maioria das pessoas, quando chega aqui na parte da apresentação, já sai do vídeo e aí a retenção de público vai lá para baixo. Então peço a você que já chegou até aqui, assiste até o final, confere a explicação para ver se você já sabia disso. Se não sabia, é algo que você vai aprender. E se você discordar de alguma coisa, você pode deixar aí nos comentários. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o uso da palavra ecumenismo ao longo da história da igreja. A igreja, ela sempre usou esse termo, porém com um significado um tanto diferente do que é utilizado após o Concílio Vaticano II. A palavra ecumenismo, um concílio ecumênico, por exemplo, diz respeito a uma reunião entre os bispos do mundo inteiro. Por isso a palavra ecumênica, a reunião dos cristãos católicos de todo o mundo. Na verdade, o próprio Concílio Vaticano II é um concílio ecumênico, porque reuniu bispos do mundo inteiro para discutirem, para debaterem a respeito de novos caminhos e de novos traços para a igreja no mundo atual. Sendo assim, antes do Concílio Vaticano II, o termo para se referir à união dos cristãos era a unidade dos cristãos, era exatamente do jeito que a gente fala. Logo, se você for procurar nos escritos de papas, de autores católicos anteriores ao Concílio Vaticano II, você não vai encontrar a palavra ecumenismo com o sentido que nós utilizamos hoje. Você vai achar autores falando da unidade entre os cristãos. Eu estou falando isso porque eu vou citar aqui a encíclica Mortalium Animus, do Papa Pio XI, e vocês vão entender um pouco mais do que é que eu estou falando. Na Mortalium Animus, o Papa Pio XI diz o seguinte: não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, eles se apartaram dela. Eu acho que o texto é bem claro e eu não preciso trazer explicações. Não é válido fazer um esforço de união, de juntar as denominações cristãs em um mesmo objetivo, se esse esforço não tiver como objetivo trazer os dissidentes da Igreja Católica de volta para a sua casa, de volta para a casa dos cristãos, a única e verdadeira igreja que Cristo deixou. Então toda aquela explicação que eu fiz no início, ela já começa a se aplicar aqui. Ele fala da unidade dos cristãos, que hoje nós chamamos de ecumenismo. E mais que isso, o Papa Pio XI nos diz como deve ser o esforço ecumênico. Se nós fôssemos fazer um itinerário, um esforço ecumênico verdadeiro iria buscar trazer todos os povos na crença em Deus. Depois, todos os crentes em Deus na fé em Jesus Cristo. E, posteriormente, todos os cristãos para dentro da verdadeira igreja, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Isso não sou eu que estou dizendo, isso daqui não é uma matéria opinativa, mas é a doutrina da Igreja, é o ensinamento de um Papa que vem para nós através de uma encíclica. Então você pode morrer de discordar, mas esse é o ensinamento da Igreja. E aí pode aparecer algum católico jujuba para dizer que isso era antes do Concílio Vaticano II. Depois do Concílio Vaticano II, a igreja é outra, a igreja se renovou, nós não seguimos mais esses ensinamentos tradicionalistas. Mas eu vou citar, para quem pensa dessa forma, o ensinamento segundo o Concílio Vaticano II. No decreto Unitatis Redintegratio, o Concílio Vaticano II nos ensina que não existe ecumenismo verdadeiro sem uma conversão interior. E a Igreja Católica é a plena depositária da palavra e das graças divinas. As demais igrejas devem dela aproximar-se na comunhão da graça. Você não tem para onde correr.
O Concílio Vaticano II também nos ensina que o verdadeiro ecumenismo ele se dá no esforço de trazer novamente os cristãos dissidentes da igreja para a verdadeira fé. E eu faço uma pergunta: como é que nós podemos nos aproximar do pleno depósito da palavra, como diz o Concílio Vaticano II, negando os nossos princípios de fé para fazer um esforço de agradar as outras denominações e aí sim nós conseguirmos fazer uma confraternização com eles, nos unirmos com ele em o mesmo propósito? A resposta é que isso não é possível. Não se dá para promover o verdadeiro ecumenismo negando princípios e pilares da nossa fé. O Concílio Vaticano II nos diz que são as demais igrejas cristãs que devem se esforçar para se aproximar na comunhão da graça da Santa Igreja Católica, plena depositária da palavra e das graças divinas. Aí chega no século XXI, o que a negada faz? Vai abrindo mão de diversos preceitos católicos para assim poder conversar com os povos de outras religiões. Não é assim. Não é assim, pelo menos, que a igreja nos ensina. E se querem falar em obediência aos pastores, que primeiro obedeçam aqueles pastores que vieram antes do que estão aqui. Respondendo à pergunta que vocês tanto querem que eu responda nesse vídeo, a campanha da fraternidade de 2021, ela é verdadeiramente ecumênica. Se você pegar o texto base da campanha deste ano, o texto que eu tanto relutei para ler, porque eu já tinha receio do que eu poderia encontrar, você vai ver que em diversos pontos, a negação de pontos essenciais da nossa fé católica para promover esse diálogo ecumênico, esse diálogo com as outras denominações cristãs. Considerando o verdadeiro ensinamento da igreja, o verdadeiro ensinamento dos nossos pastores, você vai me dizer que um texto que nega a nossa fé em diversas partes, que ele possa ser considerado verdadeiramente ecumênico? E mais ainda, você vai me dizer que o fiel católico que não se sentir confortável em seguir essa proposta, que ele está em desobediência com a igreja, que ele está promovendo divisão dentro da igreja? Ou será que é o contrário? Olha, eu digo aqui, sem objetivo nenhum de promover incitação à desobediência ou desrespeito aos nossos legítimos pastores, que não merece obediência o pastor que leva as suas ovelhas aos lobos. Não merece obediência aqueles que primeiro não obedecem. Se você me perguntar como é que você, um mero leigo da Igreja Católica, deve se comportar diante do seu pároco, diante do seu bispo, diante de seus superiores que promovem a campanha da fraternidade, o que eu te digo é cala a boca. Né? Não é o seu lugar ali de entrar em combate com os seus superiores ou de entrar em desrespeito. Não se justifica um erro em nível nenhum cometendo outro. Nós leigos devemos obediência aos nossos legítimos pastores, como eu estava dizendo. Devemos o respeito que o cargo a qual eles ocupam é digno. Isso não significa seguir o que eles querem, obedecer sem ver o que é que está sendo trazido como proposta. Mas significa reconhecer o meu lugar, manter a obediência e não promover e incitar uma rebeldia dentro da igreja, que nunca foi e nunca será o local próprio para isso. Bom, se esse vídeo te ajudou a compreender um pouco mais o que é a proposta verdadeira da igreja diante do ecumenismo, deixe a sua curtida, pega o link dele, compartilha nos grupos do WhatsApp, faz esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possível para que outras pessoas, assim como você, possam conhecer o verdadeiro ensinamento da igreja a respeito desse tema. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e por esse vídeo é isso. Que a paz e a graça esteja com todos e até o próximo.